Babilônia. Ano 597 a.C. Naqueles dias, enquanto Israel vivia no exílio, por causa de seu pecado e idolatria, governados por um rei que, embora cruel, era o instrumento do juízo de Deus. Um sacerdote escolhido por Deus receberia visões poderosas que trariam mensagens de juízo e esperança, guiando seu povo perdido em um caminho de reconciliação. Ezequiel. O sol já havia começado a descer atrás das colinas da Babilônia, a cidade exilada na qual Ezequiel havia passado quase toda a sua vida. Havia chegado a essa terra distante, sendo apenas um jovem, cheio de sonhos e promessas, que a invasão babilônica de Judá havia destruído. Agora, com a pele curtida pelo sol e pelos anos, ele era um homem marcado pelo sofrimento, preso em um exílio que não parecia ter fim. A vida na Babilônia não era fácil, e o profeta se encontrava entre aqueles que aguardavam sem esperança. Ezequiel se encontrava à beira do rio Quebar. A água refletia o céu avermelhado da tarde, mas sua mente estava longe daquela paisagem. Seu coração ardia com perguntas sem respostas, com inquietações que o atormentavam durante as longas noites de insônia. Perguntava-se se seu povo, os filhos de Israel, algum dia seria libertado. Se veria novamente Jerusalém em sua glória. Se sua vida tinha algum propósito, além de ser uma testemunha da ruína. De repente, o céu sobre ele começou a escurecer. As nuvens se amontoaram como um manto negro e espesso, e uma sensação de estremecimento percorreu seu corpo. Algo ia acontecer. Não sabia o que, mas sentia em seus ossos. De repente, um som retumbou em seus ouvidos, como o rugir de um trovão, embora não houvesse tempestade. O rio pareceu parar de se mover, o vento cessou, e o mundo inteiro pareceu ficar suspenso no tempo. E então, ele viu. Uma figura apareceu no horizonte. Não era humana. Era uma presença tão majestosa e aterradora que Ezequiel teve que piscar várias vezes para confirmar que não se tratava de uma ilusão. À medida que a figura se aproximava, as estrelas começaram a desaparecer, como se tivessem se apagado uma a uma, deixando o céu vazio. A figura tomou forma, e à medida que o fazia, Ezequiel sentiu um profundo temor que lhe gelava o sangue. Era um ser composto de fogo e luz. Seu rosto era incandescente, e seus olhos eram olhos que pareciam ver tudo, além da distância, além do tempo. O ser tinha 4 rostos, e de cada um emanava uma energia indescritível, como se cada um desses rostos representasse uma essência, uma faceta diferente do divino. Ezequiel caiu de joelhos. Sabia que o que estava presenciando era muito maior do que ele. A visão tornou-se ainda mais aterradora. Apareceram junto à figura 4 rodas, girando de uma maneira impossível, cheias de olhos em sua superfície. As rodas se moviam em todas as direções, sem mudar de forma, como se obedecessem a uma força superior, algo que não podia compreender. O ser e as rodas pareciam um todo, uma unidade que transcendia todo o entendimento humano. Ezequiel, uma voz ressoou em sua mente, poderosa e serena ao mesmo tempo. Filho do homem, levanta-te e escuta o que tenho para te dizer. A voz era como um eco eterno, e quando Ezequiel a ouviu, sentiu que sua própria alma se sacudia. A força daquele chamado era tão grande que lhe custou encontrar a respiração. As rodas continuavam girando, os rostos seguiam observando, e o ser iluminado continuava olhando para ele com intensidade. Mas, acima de tudo, aquela voz o fez entender algo.
estava sendo chamado. Um destino, uma missão que não podia rejeitar. O ser de fogo inclinou-se ligeiramente em direção a ele, e Ezequiel levantou o olhar, temeroso, mas sem poder afastar os olhos daquela visão. Eu te escolhi, disse a voz, para ser meu mensageiro entre os homens, para falar ao povo rebelde. Não temas, porque te dou a minha palavra. Não estarás sozinho. Naquele momento algo estranho aconteceu. A terra tremeu sob seus pés, e Ezequiel viu como o firmamento se iluminava de uma maneira tão intensa que quase o cegou. No entanto, não era um fogo destrutivo, mas uma luz purificadora. Uma luz que parecia derramar sobre ele uma clareza jamais vista. Os olhos do ser o observavam com compaixão, mas também com uma resolução inquebrantável. Ezequiel sentiu seu coração bater com força, cada palavra ressoando em seu peito como um tambor. A missão que lhe havia sido confiada era clara, e embora ele não compreendesse totalmente o que estava acontecendo, sabia que sua vida nunca seria a mesma. Havia sido testemunha da glória de Deus. Agora deveria ser um portador dessa glória para aqueles que já não haviam. A visão começou a se desvanecer, mas a voz continuava ressoando em sua mente. Não temas o que virá, porque eu estarei contigo, sempre. Irás ao teu povo e lhes falarás com palavras de fogo, porque a rebelião chegou ao seu fim. Tu serás a voz da justiça. Ezequiel levantou-se com dificuldade, trêmulo, mas com a firmeza de alguém que acaba de receber um mandato divino. Não entendia tudo o que essa missão implicava, mas sabia que não podia fugir. O exílio na Babilônia, a vida que havia conhecido até agora, já não importava. Seu destino estava selado. O ser de fogo já não estava, mas a visão permanecia viva em sua mente. O céu se clareou lentamente, as estrelas voltaram ao seu lugar, e o som do rio Quebar retornou ao seu curso normal. Mas Ezequiel, embora de pé, ainda permanecia em um estado de transe, processando o que acabara de acontecer. Um homem comum, um homem marcado pela tragédia e pelo sofrimento, havia se tornado algo mais. Um mensageiro do céu, um instrumento de justiça. O chamado era claro. A missão, embora aterradora, deveria ser cumprida. E Ezequiel, embora temeroso, sabia que não tinha outra opção. A visão havia mudado sua vida para sempre. O povo de Israel ainda não sabia o que o esperava, mas nada mais poderia deter o que estava por vir. Ezequiel olhou pela última vez para o céu, sentindo a luz do céu ainda ardendo em seu ser, e compreendeu por fim que, embora a tragédia ainda estivesse muito presente, a luz da restauração também estava. Capítulo 2. O profeta contra uma nação rebelde. Ezequiel despertou antes do amanhecer. O calor do deserto já começava a se infiltrar no ar fresco da manhã. A visão da glória de Deus ainda ardia em seu coração como uma chama incandescente, um fogo que não podia apagar nem esquecer. Havia sido chamado para ser o mensageiro de um juízo divino, um juízo que pairava sobre seu povo. Mas enquanto o dia começava, Ezequiel sabia que a verdadeira prova de sua fé e de sua obediência começava agora. Levantou-se do chão onde havia passado a noite, seu corpo ainda fatigado pelo esforço das noites sem dormir. Mas sua alma estava mais alerta do que nunca. Sabia que as palavras que lhe esperava pronunciar não seriam fáceis. Sua mensagem seria rejeitada, como sempre haviam sido as advertências daqueles que se atreveram a desafiar o poder da multidão e do ego coletivo. Mas Ezequiel não tinha medo, pelo menos não totalmente. Havia sido escolhido para falar com a verdade, mesmo que essa verdade despedaçasse o coração de seu povo. Caminhou até o rio Quebar, um lugar que conhecia bem.
Na margem da água, encontrava-se o povo em seu cotidiano vai e vem, sem saber o que os aguardava. A indiferença das pessoas os sobrecarregava. Eles, assim como ele, haviam sido exilados da terra prometida. Mas enquanto ele havia sido tocado pela visão de Deus, eles continuavam sua vida na corrupção, na idolatria e na desobediência. A tristeza que sentia ao ver seus irmãos e irmãs na fé mais perdidos do que nunca o consumia. Não passaram muitos dias até que Deus ordenasse a Ezequiel que começasse a levar a mensagem de juízo, mas não de uma maneira comum. Não bastava que falasse com palavras. Deveria falar com atos, com símbolos que marcassem a mente e a alma de seu povo. Esta seria a forma como a verdade lhe seria revelada. O primeiro ato simbólico que Deus lhe pediu foi estranho, até mesmo para ele. A ordem foi clara. Faz com que se construa uma parede diante de ti e desenha nela uma imagem de uma cidade sitiada. Era uma mensagem visual, uma que não poderia ser ignorada. Ezequiel, obediente mas confuso, foi ao mercado da cidade e recolheu argila, madeiras e pedras. Com a ajuda de alguns poucos homens dispostos, construiu uma pequena parede no centro do povoado. Nela, começou a desenhar com grande detalhe uma cidade murada sob cerco, uma representação visual do que estava por vir. No início, ninguém parou para olhá-lo. As pessoas continuaram com sua vida, alheias ao peso que recaía sobre os ombros de seu profeta. Mas quando Ezequiel começou a colocar as pequenas figuras, representando exércitos inimigos cercando a cidade, o murmúrio da multidão começou a crescer. Alguns se aproximaram, curiosos, mas a maioria simplesmente continuou com sua rotina. Isto é o que está por vir, disse Ezequiel em voz alta, seu olhar fixo na cidade sitiada que havia esboçado na parede. Babilônia cairá sobre Jerusalém, e o que agora está sendo destruído será levado ao seu último suspiro. O pecado deste povo chegou ao limite. O juízo de Deus é inevitável. As pessoas o olhavam em silêncio. Alguns o descartaram, outros simplesmente riram. Ninguém queria ouvir, mas Ezequiel sabia que aquela mensagem, aquela imagem, permaneceria em suas mentes. A próxima ordem de Deus foi ainda mais desconcertante. Deveria deitar-se sobre seu lado esquerdo, durante 390 dias, como símbolo do tempo que o povo de Israel havia estado em pecado. Cada dia que passava deitado daquele lado, Ezequiel sentia como o peso do sofrimento do povo se apoderava dele. Era um símbolo dos anos de corrupção e rebelião que haviam se acumulado. Os dias se arrastavam lentamente, e as pessoas o observavam de longe, murmurando entre si. Mas Ezequiel não parou. Sabia que cada um daqueles dias representava um aviso, uma oportunidade, mas Ezequiel não parou. Sabia que cada um daqueles dias representava um aviso, uma oportunidade que seu povo já não merecia. Após os 390 dias, o profeta se levantou e Deus lhe deu uma nova ordem. Agora deves deitar sobre teu lado direito durante 40 dias para simbolizar o juízo de Judá. A cada dia que passava, Ezequiel sentia o peso da nação, mas também sabia que o juízo já era inevitável. O povo, cada vez mais confuso, o observava de longe. Alguns o desprezavam, outros o temiam, e alguns poucos começavam a questionar sua mensagem. Os dias de isolamento se tornaram semanas, as semanas, meses. Mas Ezequiel não desistiu. Deus lhe havia dado a missão e ele a cumpriria até o fim. Enquanto isso, a situação no povo piorava. A corrupção, a idolatria e a falta de fé se expandiam como um câncer, corroendo os corações de todos ao seu redor.
Os templos estavam cheios de imagens falsas de deuses estrangeiros e os sacrifícios a divindades pagãs se tornavam comuns. Ezequiel sabia que o coração de Israel estava perdido, mas sua tarefa era advertir. Havia sido escolhido para ser a voz do juízo que todo o povo se recusava a ouvir. Em uma de suas visões, Deus lhe mostrou o templo de Jerusalém. Ali, dentro das paredes sagradas, os sacerdotes e o povo estavam oferecendo sacrifícios a ídolos, ocultos nos cantos mais escuros do lugar. Veste o que eles fazem em segredo, disse-lhe a voz de Deus. Este é o pecado do meu povo, a razão pela qual não posso afastar minha ira. Os dias continuavam, e Ezequiel, exausto mas firme, seguia sua tarefa de advertir, sabendo que seu povo, embora tivesse ouvido as palavras do juízo, se apegava ao seu pecado. A tensão aumentava, e em seu coração, Ezequiel sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Os 390 dias e 40 dias chegaram ao fim, mas a mensagem de Deus continuava a ressoar em sua mente. Não bastava com os símbolos, o juízo de Deus estava próximo, e o povo de Israel logo pagaria o preço de sua desobediência. A grande tragédia já se aproximava deles, e Ezequiel sabia que sua missão não havia feito mais que começar. O povo não queria ouvir, mas o profeta sabia que o juízo estava a caminho. Capítulo 3. A queda de Jerusalém. O vento soprava com força, agitava os galhos secos das árvores e arrastava consigo a poeira que se acumulava sobre as ruínas da cidade. Ezequiel caminhava entre as ruínas da Babilônia, ainda com os ecos da tragédia em sua mente. Mas sabia que o pior estava por vir. Ele havia visto em visões, sentiu no peito, e agora as palavras de juízo que havia pronunciado durante anos se cumpriam diante de seus olhos. Durante muito tempo, fora uma voz solitária no deserto, um mensageiro ignorado que havia advertido sobre a queda de Jerusalém, sobre a tragédia que pairava sobre seu povo. Agora, a cidade santa estava à beira de sua destruição. A maldade havia atingido seu limite, e as promessas divinas de juízo não podiam mais ser ignoradas. Jerusalém estava sitiada. A fome havia se apoderado de seus habitantes, e as muralhas da cidade, que antes eram símbolo de fortaleza, agora eram apenas uma barreira que separava os poucos sobreviventes da ruína. O sol mal iluminava as ruas, cobertas pela fumaça dos incêndios e pela desesperança. Ezequiel observava de longe, seu coração destroçado. Havia pregado com força durante anos. Tinha visto o sofrimento de seu povo, mas nunca imaginou que a dor que havia anunciado chegaria com tamanha magnitude. Cada palavra que havia pronunciado, cada ato simbólico que realizara, agora tomava forma na devastação que se desenrolava diante dele. Os babilônios finalmente haviam cruzado as muralhas da cidade, e com sua entrada, o que um dia foi a majestade de Jerusalém se tornou um campo de batalha sangrento. As ruas que haviam sido palco de adoração a Deus, agora eram o cenário da morte e do caos. As mulheres e crianças fugiam, as famílias desmoronavam, e as autoridades do templo não eram mais do que sombras do que haviam sido. O profeta, com a voz quebrada, mas decidida, levantou os olhos para o templo, onde a santidade havia sido profanada por gerações de impiedade. Foi ali onde a rebelião de seu povo alcançou seu ponto máximo. Nesse mesmo lugar, os sacerdotes já não ofereciam sacrifícios puros, mas se entregaram às práticas mais sombrias. A idolatria, o egoísmo e a corrupção haviam contaminado o coração da cidade. Agora, o templo era apenas um refúgio de desesperança. Sua glória havia ficado no passado. O que o Senhor disse se cumprirá, murmurou Ezequiel, suas palavras levadas pelo vento, como uma oração ao ouvido da cidade que já não ouvia.
Enquanto observava o fogo devorar a cidade, lembrou-se das palavras de seu primeiro encontro com a glória de Deus. Aquela visão de juízo, os seres viventes e as rodas cheias de olhos agora faziam sentido. A destruição não era apenas física, era um juízo espiritual. E embora a queda de Jerusalém fosse um ato de justiça divina, a dor que sentia em seu peito era indescritível. Este não era um evento para ser celebrado. Era a morte de um sonho, o fim de uma era. Ezequiel caminhou até a borda da cidade, onde os soldados babilônios se deslocavam entre os escombros. Em seus olhos, o sofrimento se misturava com uma amarga vitória. Não havia alegria na conquista. O caos reinava, mas não havia alívio para aqueles que haviam sido os instrumentos da destruição. O profeta parou diante de um grupo de prisioneiros, homens, mulheres e crianças, alguns com os olhos vazios, outros com o rosto marcado pela desesperança. Os babilônios os levavam à força, arrancando-os de suas casas, enquanto Ezequiel os observava em silêncio. O que restava de seu povo? Havia alguma esperança para os que ainda estavam vivos? "Onde está o teu Deus agora?", gritou um dos prisioneiros com desespero, dirigindo-se a Ezequiel. "Nos abandonaste, nos mentiste." A pergunta atingiu Ezequiel como um martelo, mas ele não podia responder. Sabia que não podia replicar, não porque não tivesse palavras, mas porque não havia nada a dizer. O juízo de Deus não era uma mentira. Era o cumprimento das advertências dadas uma e outra vez. Mas a dor era tão profunda que até ele, o mensageiro, não sabia como consolar os que restaram. Nesse momento, Ezequiel lembrou-se do que Deus lhe dissera no início de sua missão. "Não temais, porque eu estarei contigo." Mas agora, em meio às ruínas, não sentia essa presença de consolo. Só havia vazio e destruição. O profeta se ajoelhou nas ruínas do que um dia foi o coração de Jerusalém. Um choro silencioso brotou de seus olhos, não por si mesmo, mas por seu povo, que havia caído nas trevas. Fora testemunha do que Deus havia prometido, e embora tivesse advertido com todas as suas forças, nada pôde impedir o colapso. As ruínas de Jerusalém eram agora a tumba de um povo que por muito tempo fora chamado à obediência, mas que preferiu seguir seus próprios caminhos. O juízo de Deus fora inevitável, e o que restava agora era a dolorosa tarefa de esperar o retorno da redenção prometida. Ezequiel levantou-se lentamente, com o olhar fixo nos muros caídos da cidade. O fim havia chegado, e não havia mais volta. A queda de Jerusalém não apenas marcava o fim de uma época, mas também o começo de algo novo, algo que só o Senhor conhecia. Enquanto o sol se desvanecia no horizonte, Ezequiel sabia que, apesar de tudo, a história de seu povo não havia terminado. Capítulo 4. O Vale dos Ossos Secos. A terra se estendia diante dele, vasta e árida, como um deserto sem fim. Ezequiel caminhava lentamente, seus passos ressoando no solo seco, sentindo que cada movimento o afastava mais do povo que havia conhecido, do povo que havia caído. O ar quente soprava incessantemente, trazendo consigo a poeira que cobria seu rosto e suas roupas. Ao longe, o horizonte se desfazia em um crepúsculo sombrio, onde o sol morria lentamente à distância. Fora testemunha da destruição de Jerusalém, a queda de sua nação, o cumprimento do juízo que pregara por tantos anos. Tudo o que restava agora era silêncio, um vazio absoluto que o preenchia com uma tristeza profunda. O povo de Israel estava quebrado, e ele mesmo sentia que sua alma também estava. Apesar de ter sido escolhido para dar uma mensagem de justiça, o peso da tragédia o esmagava. O que restava após a queda?
Que esperança restava para um povo que já não existia? No entanto, algo estava prestes a mudar. Um dia, enquanto caminhava pelas ruínas do que um dia fora a capital de sua nação, Ezequiel sentiu um impulso inexplicável, como se uma força invisível o estivesse guiando. Sem saber exatamente por quê, começou a seguir esse impulso, adentrando um terreno ainda mais árido. À medida que avançava, o ar se tornava mais denso, como se o próprio peso da tragédia o cercasse. Finalmente, chegou a um lugar que parecia ainda mais desolado do que qualquer outro que tivesse visto. Diante dele se estendia um vale, um vasto e profundo vale, onde o solo estava coberto por aquilo que à primeira vista pareciam ser milhares de ossos humanos. Os ossos, secos e dispersos, estavam espalhados por todo o vale. Alguns empilhados de maneira caótica, outros separados pela distância e pelo tempo. A cena era tão impactante que por um momento Ezequiel ficou imóvel, incapaz de entender o que via. Mas em seu interior, algo começou a mudar. Aquela visão, em vez de preenchê-lo de desesperança, despertou algo profundo dentro dele. Em seu coração, o vazio começou a ser preenchido com uma estranha sensação de inquietude, mas também com uma leve centelha de esperança. Sabia que aquele lugar não era qualquer vale. Algo muito significativo estava prestes a acontecer. E foi então que ouviu a voz. A mesma voz que o havia chamado no início. A voz que havia falado em sua mente e em seu coração nos momentos de desespero. A voz de Deus. Filho do homem, disse a voz, clara e firme, ressoando em seu peito. Você acredita que esses ossos podem viver? Ezequiel olhou ao redor, vendo a quantidade infinita de ossos que cobriam o vale. Como poderia responder a algo tão impossível? Como poderia acreditar que algo tão morto pudesse voltar à vida? Ficou em silêncio por um momento, sentindo o peso da pergunta, e então respondeu com uma fé que havia sido testada e temperada por anos de sofrimento. Senhor, tu sabes. A resposta parecia suficiente, pois a voz de Deus continuou, agora mais forte, mais clara. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. Assim diz Jeová o Senhor a esses ossos: Eis que faço entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e farei subir sobre vós carne, e vos cobrirei de pele, e porei em vós o alento, e vivereis, e sabereis que eu sou Jeová. Ezequiel, embora desconcertado, não hesitou. Não conseguia compreender como, mas sabia que precisava obedecer. Levantou-se, olhando para o vasto vale de ossos secos, e com uma voz que ressoava com uma autoridade que ele não sentia em si mesmo, começou a profetizar. Ossos secos, ouvi a palavra de Jeová. O Senhor vos trará vida. Ele colocará tendões sobre vós, carne sobre vós, e vos cobrirá com pele. E o alento de vida entrará em vós, e vivereis. A princípio, nada aconteceu. O vale continuava igual, desolado e morto. Mas, de repente, um estranho estalo preencheu o ar. Ezequiel observou com espanto como pouco a pouco os ossos começaram a se mover. Os crânios e os fêmures, antes dispersos e quebrados, começaram a se aproximar uns dos outros, como se uma força invisível os estivesse reunindo. Os ossos se alinharam, tomando a forma de corpos humanos. Em um suspiro de vida, os tendões começaram a se formar sobre os ossos, cobrindo-os com carne fresca. A pele cobriu esses corpos, e os olhos se abriram, olhando para o profeta, com vida renovada. Ezequiel recuou um passo, completamente atônito. Diante dele, no meio do vale, erguia-se um exército de homens e mulheres, todos ressuscitados, com o olhar fixo nele, como se esperassem algo. Nesse instante, uma força avassaladora preencheu o ar, como se o próprio alento de Deus tivesse sido soprado nesses corpos. A voz de Deus voltou a ressoar em sua mente, mais forte do que nunca. Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel.
Eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança. Estamos completamente perdidos. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz Jeová, o Senhor: eis que abro vossos sepulcros, povo meu, e vos farei subir de vossos sepulcros, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou Jeová, quando abrir os vossos sepulcros, e vos tirar de vossos sepulcros, povo meu. Ezequiel, agora com uma nova compreensão, sentiu-se cheio de um poder que nunca havia experimentado. A visão não era apenas um símbolo da restauração de Israel, mas uma verdadeira promessa de vida. Neste vale de ossos secos, onde antes só existia desolação, Deus mostrou que até o que parecia morto e irremediável podia ser restaurado. O vento, que antes era árido e seco, agora parecia estar cheio de vida. E Ezequiel sabia que fora testemunha do milagre da restauração de seu povo. Os ossos secos, a morte, a desesperança, tudo isso se tornara um testemunho da graça de Deus. O que parecia perdido para sempre agora tinha uma nova oportunidade, um novo começo. A visão havia mudado tudo. Não apenas para ele, mas para todo o seu povo. A esperança havia retornado, e o juízo não era o fim, mas o início da restauração. Capítulo 5. O Templo da Restauração. O vento havia cessado, e o céu, que antes estava coberto de nuvens e escuridão, agora estava brilhante e claro, cheio de uma luz quente que não parecia deste mundo. Ezequiel estava de pé no meio de uma paisagem que não reconhecia, mas que sentia profundamente familiar. Ao seu redor, as montanhas e os campos floresciam com nova vida, como se todo o mundo tivesse se regenerado em um instante. A devastação de Jerusalém, o vale de ossos secos, a ruína de seu povo, tudo isso parecia um pesadelo do qual finalmente despertava. Mas como poderia ser isso? Seria realmente possível que, depois de tanto sofrimento, depois de tudo o que havia acontecido, a restauração fosse possível? Então, uma voz profunda e serena, que parecia vir das alturas, ressoou em sua alma. Filho do homem, disse a voz conhecida, mas agora cheia de um poder renovado. Olha, e verás o que preparei para ti e para o meu povo. Ezequiel levantou os olhos e, nesse instante, a visão diante dele mudou. A paisagem se transformou, e o vale, antes árido e morto, começou a dar lugar a uma estrutura magnífica que surgia no horizonte. Era um templo grandioso, muito mais majestoso do que qualquer templo que ele já conhecera. As portas de ouro brilhavam à distância, e altas colunas adornadas com detalhes intricados se erguiam em direção ao céu. Tudo naquele templo irradiava santidade, pureza e a presença divina. Não era apenas um edifício, era um símbolo da restauração, um lugar onde o divino e o humano se encontrariam novamente. À medida que Ezequiel se aproximava, pôde ver uma multidão reunida, não de prisioneiros nem de pessoas derrotadas, mas de um povo restaurado, vibrante de vida, com rostos cheios de esperança. Já não havia sinais de tristeza ou sofrimento, apenas paz, reverência e gratidão. Homens e mulheres se ajoelhavam em adoração, enquanto o som da adoração preenchia o ar, uma melodia que parecia vir do próprio coração da terra. Era a adoração de um povo redimido, de um povo que havia voltado à vida. O profeta avançou com passo firme, cada passo ressoando com a solenidade do que estava testemunhando. Sabia que isso não era um sonho, não era uma fantasia, era a promessa de Deus cumprida. A restauração não significava apenas um retorno físico à terra prometida. Significava a cura das feridas mais profundas, a renovação das almas perdidas, a restauração da ordem e da santidade. No centro deste glorioso templo, uma fonte de água cristalina brotava com uma força inusitada, inundando o solo com sua frescura. Era uma água pura, limpa, sem impurezas, como um rio de vida que fluía sem cessar. Ezequiel olhou para a fonte e viu que sua água curava tudo a seu passo. As plantas que tocava floresciam instantaneamente, as árvores se cobriam de frutos, e o próprio ar parecia cheio de vida. Esta é a água que dará vida ao meu povo, disse a voz, cheia de autoridade e amor.
Esta é a água que purificará, curará e restaurará. Aqui neste templo, minha presença habitará entre vocês para sempre. Ezequiel se aproximou ainda mais e viu que no coração do templo havia um altar. Nesse altar, uma chama eterna ardia com um resplendor puro e sem fim. Era a chama que representava a presença de Deus, que jamais se apagaria. Os sacerdotes, vestidos com roupas brilhantes, ofereciam sacrifícios de louvor, não por culpa ou pecado, mas como uma expressão de gratidão e amor ao Criador. Já não havia sacrifícios de animais, porque a verdadeira oferta era o louvor e a devoção do coração humano. De repente, uma figura se adiantou do centro do templo. Ezequiel a reconheceu imediatamente. Era o mesmo ser de luz que o havia guiado desde seu primeiro encontro. O ser que havia revelado a glória de Deus no início de sua missão. Mas desta vez, não estava cercado de terror ou juízo. Em seu rosto, Ezequiel viu paz e amor. Ezequiel, disse a figura com uma voz cheia de compaixão, olhe ao seu redor. Isso é o que eu prometi. O que você presenciou, o juízo, a destruição, a morte, agora é substituído por vida, restauração e paz. Meu povo voltará a ser santo. Minha presença estará com eles para sempre. As palavras preencheram o ar com uma vibração tão poderosa que Ezequiel sentiu que todo o seu ser estremecia. Em seu interior, compreendeu que todo o sofrimento que havia presenciado, toda a escuridão e a dor, não eram o fim. Havia um propósito por trás de tudo isso. O juízo havia sido necessário para purificar, mas a restauração era o que realmente importava. A história não havia terminado com a destruição de Jerusalém. Era apenas o começo de algo novo, algo glorioso. Agora, continuou a figura, te mostrei o fim da visão, o fim dos dias, a restauração de Israel, a promessa de uma nova terra, um novo povo e um novo coração. Isso é o que virá. Este é o templo da restauração. Ezequiel se ajoelhou e, nesse momento, uma paz indescritível preencheu seu coração. Já não sentia o peso da desesperança. Sabia que, embora o sofrimento tivesse sido grande, a redenção era ainda maior. O povo de Israel seria restaurado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Deus estaria com eles, e sua presença nunca os abandonaria. Este é o fim da história, disse a voz com uma suavidade que parecia envolver tudo o que Ezequiel havia vivido. E também é o começo. O profeta se levantou, seus olhos brilhando com uma nova luz. Sua missão havia sido cumprida e a esperança já não era apenas uma palavra vazia. Era uma realidade, uma promessa que vivia em seu coração e no coração de todo o povo de Israel. Com um último olhar para o templo glorioso, Ezequiel sorriu, sentindo a paz que só a verdadeira restauração podia trazer. Sabia que seu povo, embora tivesse caído, havia sido levantado. E em seu coração a chama da esperança continuava ardendo como a chama eterna no altar do templo. Como cheguei até aqui? Como se sucederam as visões, os castigos, as revelações, as palavras que nunca quis ouvir, mas que não pude negar. Tudo começou como um simples sussurro, como um suspiro no vento, como um eco distante da voz do Senhor. Mas seu chamado me alcançou no lugar mais inesperado. Ele me encontrou entre os exilados, na terra que nos foi arrancada, na cidade que nos havia visto crescer, a Jerusalém que já não reconhecíamos, o templo vazio, o povo desolado, o clamor sem resposta, mas ali, no meio de tudo isso, ele me escolheu. Eu, Ezequiel, um homem simples, um sacerdote que havia visto a glória de Deus e o sofrimento de seu povo, fui escolhido para ser sua voz. Por que eu? Nunca entendi. Minha vida, que antes parecia me levar por caminhos de paz, se tornou um caminho de angústia, de dor e de promessas de destruição. Vi o que outros não podiam ver. Vi as portas do céu abertas e ouvi sua voz, sua palavra que ardia em meu coração. Como alguém poderia suportar tal peso? Vi tudo. Vi as nações tremendo de medo. Vi o juízo que se aproximava sobre Israel,
sobre aqueles que haviam esquecido seu pacto com ele. Vi a rebelião de um povo que havia vendido sua alma por ídolos e prazeres temporários. Minha alma se rasgou, como um carvalho cortado em sua raiz mais forte. A visão da glória de Deus, do carro celestial com rodas brilhando como o sol, com anjos de rostos múltiplos e asas estendidas, daqueles querubins que eu não entendi completamente. Sua presença me arrasou. A terra se desfez sob meus pés. O céu se abriu e tudo o que eu conhecia se desfez. E eu me vi caído sem forças, quebrado, diante da presença do Todo-Poderoso. Mas ele me levantou. Ele me levantou e me disse: Filho do homem, te envio a um povo de coração rebelde, um povo de olhos fechados que não quer ouvir nem ver. Como pode alguém ir até um povo assim? Como enfrentar a indiferença daqueles que não querem ver a verdade, aqueles que preferem a mentira que acalma suas almas? Mas ele me enviou para falar, para ser sua voz, para pronunciar juízos, para dar esperança aos que pudessem ouvir. Mas também para que o povo soubesse o que os esperava se persistissem em seu pecado. Eu que desde criança sonhava com o sacrifício do templo, com a pureza dos ritos, com a glória da cidade de Davi, agora deveria dizer ao povo que tudo isso desmoronaria. Jerusalém, a cidade santa, cairá. O templo será destruído, o povo será dispersado e seus pecados serão sua condenação. Como dizer isso? Como carregar com uma verdade tão pesada, tão amarga? O Senhor me mostrou muitas coisas, coisas que me quebraram. Lembram-se da visão dos ossos secos? Aqueles ossos, aqueles cadáveres inertes em um campo sem vida, eu os vi e os ouvi. Ele me disse: Filho do homem, esses ossos viverão? Como eu poderia saber? Como eu poderia acreditar que algo tão morto, tão perdido, poderia voltar à vida? Mas ele me disse para profetizar sobre aqueles ossos. E assim fiz. E no momento em que minha voz tocou seus ouvidos, o vento começou a soprar. As articulações se uniram, os músculos cresceram, a pele se formou, e aqueles ossos que estavam mortos ganharam vida. Foi o poder de Deus, uma promessa de que, embora o povo estivesse espiritualmente morto, ele poderia dar-lhes vida. Foi então que entendi. A destruição era inevitável, mas a restauração não estava fora do alcance de Deus. O povo de Israel se perderia no exílio, na tristeza e no sofrimento. Mas um dia, como aqueles ossos, renasceriam. O Senhor não havia esquecido seu povo, e mesmo no meio do juízo, havia esperança. Havia esperança. Às vezes me pergunto se minha vida teve algum sentido, se minhas palavras foram suficientes para mover aqueles que ouviram. Elas os alcançaram? Ou continuarão com seus corações endurecidos, como no início? Eu falei, fui seu porta-voz. Vi a ira de Deus cair sobre os povos vizinhos. Profetizei sua queda. Vi a calamidade que se desceu sobre o Egito, Babilônia, Tiro. Ouvi o riso dos soberbos que ignoravam o juízo, mas que não puderam evitá-lo. Ninguém pode escapar do peso da justiça divina. Vi as coisas mais terríveis, mas também vi a misericórdia de Deus. Aquele que pode destruir também pode restaurar. Que apesar de tudo o que aconteceu, de tudo o que passamos, ele me mostrou uma nova Jerusalém, uma cidade santa, onde o povo será restaurado e as portas do templo se abrirão novamente. Não haverá mais dor, nem mais choro, nem mais morte. E agora, enquanto o sol se põe e o vento sopra entre as ruínas, me pergunto o que será de mim. Cumpri com meu chamado, falei as palavras que me foram dadas. Fui um servo fiel, embora meu coração ainda esteja partido. Fui uma voz no deserto, uma voz que provavelmente poucos ouviram, mas que ainda assim se levantou e falou. Meus anos aqui entre os exilados foram longos e difíceis, mas agora, quando o peso da desesperança parece me sobrecarregar, lembro-me das palavras do Senhor. Não temas, filho do homem, porque eu estou contigo. E isso me dá força. Isso me mantém de pé. Então hoje, enquanto a terra continua estéril e o povo continua em seus pecados, fico aqui neste lugar solitário, esperando o dia em que tudo será restaurado. E enquanto aguardo esse dia, continuo profetizando, continuo falando,
continuo sendo a voz que deve ser ouvida, porque no final eu sei que a glória de Deus preencherá a terra, como as águas cobrem o mar. E nessa glória, o povo de Deus, o verdadeiro Israel, será restaurado. Meu nome será esquecido por muitos, mas minha mensagem perdurará como as palavras dos profetas. Eu sou Ezequiel, e meu testemunho é a verdade que nunca deixará de ressoar nos corações dos justos. Amém. A história de Ezequiel, o profeta que foi chamado a transmitir o juízo de Deus a um povo rebelde e perdido, é uma história de grande impacto, tanto em seu contexto histórico quanto em nossas vidas. Em cada uma de suas visões e em cada um de seus atos proféticos, podemos encontrar ensinamentos poderosos que nos convidam a refletir sobre nossa relação com Deus, sobre como respondemos ao seu chamado e sobre nossa disposição para sermos seus instrumentos, mesmo quando a tarefa parece impossível, esmagadora ou dolorosa. A vida de Ezequiel nos fala de obediência, fé e da importância de nunca dar um passo atrás quando somos chamados por Deus. Ao longo da narrativa bíblica, Ezequiel nos apresenta uma figura de valentia que enfrenta uma nação imersa na rebeldia, uma nação que, apesar de receber constantes advertências e palavras de esperança, decide seguir seu próprio caminho. No entanto, o mais impressionante da vida de Ezequiel não é apenas sua valentia, mas a fidelidade inquebrantável com a qual respondeu a Deus, apesar das adversidades, da solidão e da rejeição que enfrentou. Ele nos ensina que, quando Deus nos chama, não há espaço para medo nem para dúvida. Só resta a obediência absoluta e a confiança em sua vontade. A obediência de Ezequiel. Não duvidar, só avançar. Um dos aspectos mais relevantes da vida de Ezequiel é sua total disposição para obedecer a Deus. Ao longo da narrativa bíblica, podemos ver como Deus lhe dá instruções muito particulares e frequentemente estranhas para que as transmita ao povo. Ezequiel, em sua obediência, não faz perguntas, não dá desculpas nem duvida do que lhe é pedido. Em vez de questionar as dificuldades de sua missão, ele se entrega completamente à causa de Deus, ciente de que a verdadeira missão de sua vida é cumprir com sua vontade. A história de Ezequiel nos convida a refletir sobre nossa própria obediência a Deus. Em nossa vida cotidiana, pode ser que não recebamos visões tão claras ou instruções tão audíveis como as que ele recebeu, mas a voz de Deus está sempre presente. Ele nos fala através de sua palavra, dos momentos de oração, da revelação do Espírito Santo e, acima de tudo, através de nossa vida cotidiana. No entanto, muitas vezes nos encontramos buscando desculpas ou vacilando quando sentimos o chamado de Deus. A obediência nem sempre é fácil, especialmente quando o caminho que ele nos aponta parece incerto ou quando, como Ezequiel, sabemos que devemos enfrentar a rejeição dos outros. Mas assim como Ezequiel, devemos entender que nossa missão é clara: fazer a vontade de Deus sem olhar para trás. Quando Ezequiel foi chamado, ele foi para cumprir uma missão que envolvia grandes sacrifícios, até a zombaria e a rejeição do povo. E, no entanto, ele seguiu em frente. Em um mundo onde a imediaticidade e a gratificação pessoal parecem ser o mais importante, Ezequiel nos lembra que, quando seguimos o chamado de Deus, nem sempre veremos resultados imediatos, nem entenderemos o propósito por trás do que fazemos. No entanto, sua obediência trouxe consigo um propósito muito maior que ele mesmo. Um propósito que transcendeu gerações e que hoje continua nos ensinando sobre fé e obediência a Deus. A confiança no plano de Deus. Ele abrirá as portas. Ao longo de toda a vida de Ezequiel, podemos ver uma constante. Ele nunca retrocedeu, nunca deu um passo atrás. Apesar da dureza da missão que ele tinha pela frente, Ezequiel confiava plenamente que, se Deus o havia chamado, ele também abriria os caminhos e as portas necessárias para cumprir essa missão. A confiança em Deus é fundamental para compreender e aceitar sua vontade. Quando confiamos que Ele está no controle de tudo, até mesmo o que parece incerto ou negativo, podemos caminhar com segurança, sabendo que seu propósito é perfeito e que no final Ele sempre estará conosco.
Deus nunca nos chamará para uma tarefa sem nos prover os meios para cumpri-la. É verdade que os tempos podem ser difíceis, as adversidades podem parecer insuperáveis e as portas, à primeira vista, podem parecer fechadas. No entanto, Ezequiel é um exemplo claro de que, quando seguimos o chamado de Deus, Ele é quem abre as portas e nos guia para o cumprimento de sua vontade. Ele não deixa seus filhos desamparados, mas a cada passo, em cada dificuldade, Ele nos dá as ferramentas necessárias para seguir em frente. Se Ezequiel pôde caminhar para o desconhecido, sem saber o que aconteceria, foi porque ele sabia que a segurança não dependia dele, mas de Deus. Sua confiança em Deus lhe permitiu superar as adversidades. A vida de Ezequiel nos ensina que nunca devemos nos ver como incapazes de cumprir o que Deus nos chamou a fazer. A obediência não depende de nossas forças, mas da confiança de que Deus proverá tudo o que precisamos. Como Ezequiel, devemos dar um passo firme para o desconhecido, confiando que, mesmo sem entender o propósito completo, Deus abrirá as portas de que precisamos para caminhar em seu caminho. As bênçãos de Deus, uma vida transformada para nós e para os outros. Ao longo de sua vida, Ezequiel foi testemunha de uma tragédia inimaginável, a destruição de Jerusalém, a cidade que havia sido o coração da nação de Israel. No entanto, através desse juízo, Deus também mostrou a promessa de restauração. Ezequiel viu que, embora as circunstâncias de seu povo parecessem desesperadoras, o fim não era a destruição, mas a restauração. A mensagem de juízo que ele levou também foi uma mensagem de esperança, pois Deus nunca abandona seu povo. A restauração, embora difícil de ver no meio da adversidade, é sempre uma promessa de vida nova. Ezequiel foi um instrumento dessa restauração, e nós hoje também podemos ser. A vida de Ezequiel nos mostra que, ao seguir o chamado de Deus, não só nossa vida se transforma, mas somos usados por Ele para trazer bênçãos aos outros. Ao viver segundo sua vontade, temos a oportunidade de ser luz em um mundo de trevas, de ser portadores de esperança em meio à desesperança. Deus não só restaura nossas vidas, mas usa nossas histórias de obediência e fé para transformar as vidas daqueles ao nosso redor. Quando respondemos ao chamado de Deus, não estamos apenas seguindo um mandato pessoal, mas, indiretamente, estamos impactando toda a nossa comunidade. As bênçãos de Deus não se limitam apenas a nós, mas fluem para os outros através de nossa obediência. Ao caminhar com Ele, nos tornamos um canal de seu amor, sua paz e sua restauração para outros. Nesse sentido, Ezequiel não foi apenas um profeta para seu povo, mas também uma testemunha da obra redentora de Deus no mundo. O chamado de Deus, um novo começo. Quando Deus chama, não há marcha a ré. Assim como Ezequiel, quando respondemos ao seu chamado com fé e obediência, estamos começando uma jornada cheia de transformações, tanto pessoais quanto comunitárias. Em todos os momentos, devemos lembrar que, assim como a Ezequiel, Ele nos promete estar conosco a cada passo do caminho. Não importa o quão difícil seja a missão que temos pela frente, Ele nos fornecerá as forças e os recursos de que precisamos. Assim como Ezequiel foi escolhido para levar uma mensagem de juízo que eventualmente levaria à restauração de seu povo, nós também fomos chamados para ser instrumentos de mudança no mundo. Através de nossa obediência e confiança em Deus, podemos ser usados para transformar as vidas dos outros, trazendo as bênçãos do reino de Deus à terra. Não importa o que você enfrente, não importa a adversidade que se apresente, nunca se esqueça de que, quando Deus te chama, Ele abrirá as portas, será sua guia e te levará a um futuro cheio de esperança e bênçãos. Um profeta, que em meio a uma geração corrompida, foi escolhido por Deus para ser um mensageiro da verdade. Estou falando de Ezequiel, cuja vida e obra nos ensinam valiosas lições sobre como devemos nos comportar, como devemos ser usados por Deus e como devemos refletir a sua glória. Ezequiel viveu em um período difícil na história de Israel. O povo estava vivendo em exílio, longe de sua terra natal, e o templo de Jerusalém estava destruído. Era uma época de grande angústia e afastamento de Deus.
onde a idolatria e o pecado estavam dominando as mentes e corações de muitos. No entanto, mesmo em meio a essa tragédia, Deus escolheu Ezequiel para ser seu profeta e transmitir uma mensagem de julgamento, mas também de esperança e restauração. O chamado de Ezequiel foi chamado por Deus em uma visão extraordinária, onde ele viu a glória de Deus de maneira impactante. Ele foi chamado para ser um vigia para o povo de Israel, alguém que alertaria sobre os perigos espirituais e traria a mensagem de Deus, mesmo que isso não fosse fácil de ouvir. Mas o que mais nos impressiona sobre o chamado de Ezequiel é a sua disposição em obedecer. Deus não escolheu Ezequiel porque ele fosse perfeito. Pelo contrário, ele era um homem comum, mas foi disposto a ser usado por Deus, mesmo sabendo que sua missão seria difícil, que ele seria rejeitado e até mal interpretado. E isso nos ensina que Deus não usa pessoas perfeitas, mas sim aquelas que estão dispostas a obedecer ao seu chamado, que se deixam moldar pela sua vontade. A vida. Como vaso de Deus, em 2 Coríntios 4:7, Paulo nos ensina que somos vasos de barro, fracos e imperfeitos, mas com um grande tesouro dentro de nós, a glória de Deus. Somos chamados para ser como vasos que, embora frágeis, são cheios da presença e da glória de Deus, e essa glória deve ser vista por aqueles ao nosso redor. No caso de Ezequiel, ele foi um vaso disposto a ser preenchido pela glória de Deus, e através de sua vida, ele revelou a majestade divina. Ser um vaso de Deus implica em nos rendermos completamente à sua vontade, estarmos dispostos a ser usados como instrumentos em suas mãos. Isso significa que não podemos viver para nossos próprios desejos ou ambições, mas para cumprir o propósito que Deus tem para nós. A vida de Ezequiel foi marcada por uma constante obediência e fidelidade ao Senhor, mesmo quando ele não entendia completamente o plano de Deus. Ele confiava que, ao ser fiel, Deus o usaria de maneira poderosa. A obediência radical de Ezequiel. Algo que se destaca na vida de Ezequiel é sua obediência radical. Deus pediu que ele realizasse atos simbólicos que eram muitas vezes incompreensíveis para o povo. Por exemplo, Deus o mandou deitar de lado por um longo período para simbolizar o castigo do pecado de Israel. Ezequiel 4:4-8. Deus também pediu a Ezequiel que não se lamentasse pela perda de sua esposa, como um sinal de que o povo de Israel deveria ser indiferente à destruição que estava por vir. Ezequiel 24:15-18. Esses atos simbólicos podem parecer estranhos para nós hoje, mas o que podemos aprender com Ezequiel é que quando Deus nos chama, Ele nos pede uma obediência que muitas vezes desafia a nossa compreensão. Ele nos chama a agir de maneira que pode ser difícil de entender, mas que tem um propósito divino. O que importa é que, como Ezequiel, sejamos obedientes, independentemente de nossa compreensão, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós e para o seu povo. Ser um testemunho da glória de Deus. Deus não usa pessoas para que sua glória seja refletida apenas em uma pequena parte do mundo, mas Ele nos chama para ser luz em meio às trevas, para que o mundo inteiro possa ver a sua majestade. A vida de Ezequiel não era só sobre ele. Deus o usou como um sinal para o povo de Israel, e ao mesmo tempo, a sua vida se tornou um reflexo da glória de Deus, um testemunho vivo da sua presença e do seu poder. Da mesma forma, a nossa vida deve refletir a glória de Deus. Devemos ser como vasos que, quando cheios de sua presença, transbordam e espalham seu amor, sua verdade e sua graça. Isso não significa que seremos perfeitos ou que tudo em nossa vida será fácil. Como Ezequiel, enfrentaremos dificuldades e seremos rejeitados, mas isso não deve nos impedir de viver de maneira que glorifique a Deus. Em um mundo cheio de trevas, somos chamados para ser a luz. Quando somos fiéis a Deus, em nossas palavras e ações, refletimos a sua glória. Cada decisão que tomamos, cada relacionamento que temos, cada trabalho que realizamos deve ser feito de forma que honre a Deus e revele a sua majestade. A perseverança de Ezequiel. Apesar das dificuldades e da rejeição que Ezequiel enfrentou,
Ele nunca desistiu de cumprir o seu chamado. Isso nos ensina sobre a importância da perseverança em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, nossa fé é testada e as dificuldades parecem ser grandes demais para suportar. No entanto, devemos lembrar que Deus não nos abandona. Ele nos fortalece, assim